Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Sou o professor Danilo, professor do componente curricular de ciência. O tema da nossa aula de hoje é produção e uso de energia elétrica. Circuito elétrico e corrente elétrica. O circuito elétrico é um trajeto constituído de condutores que movem a corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela é o quê? É um circuito metálico onde move-se o quê? Os elétrons. Okay? Temos aqui um circuito elétrico. Os interruptores do circuito, por exemplo, A e B, se eles não estiverem conectados entre si, não haverá o quê? O transporte, o movimento de quê? De corrente elétrica. Então esse circuito está o quê? Está aberto. Se os interruptores estiverem, por exemplo, ligados entre si, juntos, esse circuito vai estar o quê? Fechado e estará o quê? Se movendo o quê? Corrente elétrica. Fazendo com que essa lâmpada, ou seja, a luz, fique acesa, ok? E na lâmpada tem um filamento. Nesse caso, o filamento é essa partezinha aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, que é fios bem finos. E ligados ao filamento, tem outros fios que não são tão bem finos, que saem em direção a outras partes da lâmpada. Por exemplo, fica, um fio na parte da rosca metálica que fica na parte inferior dessa lâmpada. E outro fio sai em direção à parte inferior da parte da lâmpada, que seria ligada ao terminal metálico inferior. E quando esse circuito está ligado, ou seja, vai aquecer esse filamento, fazendo com que se acenda o quê? A luz, tenha luz, geração de luz. Aí temos o interruptor, que no caso seria A e B, e o bulbo de vidro, que seria o envoltório, essa parte aqui de vidro, ou seja, aquele outro também, seria essa parte aqui, o envoltório, que seria o bulbo, ok? Da lâmpada, onde se fica o filamento no seu interior. Diferença de potencial elétrico. O voltímetro mede a diferença de potencial. O voltímetro é um aparelho utilizado em estudo de eletricidade e na manutenção de alguns equipamentos eletrônicos. O voltímetro ele é um equipamento que tem fios. Nesse caso, temos um fio que seria de cor vermelha e outro de cor preta. Esse fio ele é encapado, para que não ocorra, por exemplo, condução de corrente elétrica. Por exemplo, se a pessoa pegar ali naquele fio, sofra um choque. Então esse fio é encapado pelo plástico e na sua extremidade de cada fio, tanto no da cor vermelha quanto da cor preta, tem um fio metálico e rígido, que ele é utilizado para encostar, por exemplo, em determinados objetos para saber o potencial elétrico desse objeto. E temos no voltímetro a diferença de potencial elétrico, ok? Que nesse caso é medido o quê? Em volt, representado pelo símbolo V. E nessa parte aqui, ó, nessa telazinha, ela vai mostrar a leitura, dando, por exemplo, expressando o valor, por exemplo, do potencial elétrico de um determinado objeto, que será dado em volt. Diferença de potencial elétrico. Em relação a alguns exemplos, alguns aparelhos, dispositivos, no caso, que são utilizados para manter o potencial elétrico, que seria, no caso, as pilhas e as baterias. Temos aqui o voltímetro, temos os fios, o fio vermelho e o fio preto. O fio, no caso desse, por exemplo, no desenho A, temos o fio vermelho ligado ao polo positivo e o fio preto, sua extremidade ligada ao polo negativo.
E já no desenho B, temos o voltímetro e o fio preto ele está ligado o quê? Ao polo positivo e o vermelho ao polo negativo. Podemos perceber o quê? Que existe o quê? Uma diferença de potencial. Nesse caso, o polo positivo tem o maior potencial elétrico. Se vocês observarem, é de mais 1,5, ou seja, volts. E o B é de menos 15, ou seja, de menos 1,5 volts. Ou seja, existe uma diferença de potencial. E a diferença de potencial elétrico entre os polos da pilha é de 1,5 volts. Temos a bateria. Temos o voltímetro e os fios ligados tanto ao polo positivo quanto ao polo negativo. Por exemplo, na bateria aqui tem o fio preto ligado ao polo negativo e o fio vermelho ligado ao polo positivo. E o potencial elétrico é de mais 9 volts. E já na figura D aqui ao lado, o fio preto está ligado ao polo positivo e o vermelho ao polo negativo. E o potencial é de menos 9 volts. A diferença de potencial elétrico, por exemplo, nos polos da bateria é de 9 volts. Ou seja, o polo positivo, certo? Ele tem um maior potencial elétrico do que o polo negativo. Isso por quê? Porque os elétrons eles vão se mover nesse circuito aqui, ó, do sentido do polo negativo para o polo positivo, certo? Ou seja, esses elétrons eles vão se movimentar espontaneamente, eles não vão precisar de ajuda de algo para que eles consigam se movimentar, eles se movimentam espontaneamente, a partir do polo negativo para o polo positivo, fazendo com que essa lâmpada consiga se acender. Geração de energia elétrica. Temos dois modos, que seria através de substâncias químicas e da energia cinética. Em relação às substâncias químicas, por exemplo, são utilizadas substâncias químicas dentro, por exemplo, das pilhas e bateria. Essas substâncias químicas elas vão reagir, ou seja, transformar em um produto que seria o quê? A energia. Fazendo com que, por exemplo, se uma pilha dessa for utilizada em um circuito ou a bateria, faça com que, se esse circuito estiver fechado, a lâmpada consiga acender. E se no caso essa bateria e a pilha se descarregar, é porque a substância química, certo, inicial, ela se acabou. Ela já não consegue produzir, certo, gerar energia. E temos a energia cinética, que é uma energia produzida a partir do movimento. Temos um exemplo aqui, que é de uma bicicleta. Certo? Ao pedalar essa bicicleta, certo, vai gerar o quê? Uma energia do movimento. Temos um dínamo ou gerador elétrico, que ele vai captar essa energia do movimento e transformar em energia elétrica, ou seja, energia cinética, fazendo com que essa lâmpada da bicicleta, no caso, consiga se acender. Eu acho que alguém já deve ter visto, no caso, o dínamo em algumas bicicletas. Colocado próximo ao aro, quando se pedala, vai gerar uma energia de movimento que vai transformar em energia elétrica, fazendo com que a lâmpada ou o farol que exista na bicicleta consiga se acender. Temos a geração de energia elétrica em larga escala, que seria, no caso, em usinas hidrelétricas, que, por exemplo, tem grandes barragens e tem, por exemplo, o represamento de uma grande quantidade de água. A água é represada, né, caindo numa tubulação, movimenta a roda de um gerador, que seria uma turbina, que vai transformar a energia cinética, a energia do movimento da água, em energia elétrica, chegando na residência das pessoas. Temos a energia gerada a partir do vento, que seria a usina eólica, onde a usina utiliza o vento para girar uma hélice que vai movimentar a roda
certo? De um gerador, que seria a turbina, no caso, a parte aqui, vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Temos também a usina termoelétrica, onde o combustível é queimado e o calor é usado para ferver a água, o vapor passa por uma turbulação e movimenta a roda de um gerador, ou seja, esse gerador seria uma turbina, que irá transformar a energia cinética, a energia do movimento, em energia elétrica. Temos a usina nuclear, né, que é um complexo de processo nuclear que produz calor, usando para ferver a água. O vapor passa por uma turbulação, movimenta a turbina, o gerador, transforma-se em energia, ou seja, é transformada a energia cinética, a energia do movimento, em energia elétrica. E por último, temos a usina solar, que é a captação da luz solar, ou seja, pelos painéis solares, tá? E transforma essa energia luminosa em energia elétrica. O uso doméstico de energia elétrica. Por exemplo, podem ser agrupados aparelhos domésticos de acordo com sua finalidade, ou seja, com o uso da energia. Muitos deles utilizam-se a energia para iluminação, para a geração, por exemplo, do som, da imagem. Outros utilizam a energia elétrica para aquecer, ou podemos dizer que, por exemplo, um ferro de passar roupa, ele se aquece, ou seja, com a energia que chega nele, e consegue se passar uma roupa. Temos outros aparelhos domésticos que utilizam essa energia para resfriamento, e tem outros que utilizam essa energia para o movimento, que é o caso de um ventilador, que a partir da energia consegue girar suas hélices e promover, ou seja, gerar um vento. O uso doméstico da energia elétrica, circuito elétrico doméstico. Por exemplo, quando ligamos um aparelho na tomada, estamos o quê? Fechando o circuito elétrico, permitindo que passe pelo mesmo a corrente elétrica. Essa corrente elétrica, certo? Que passa pelo mesmo, é uma corrente elétrica que faz com que o mesmo funcione, certo? A quantidade de energia necessária para que ele consiga funcionar. E na nossa residência tem um circuito elétrico, tá? Não é diferente dos outros. Nesse circuito elétrico, ele tem a opção de ligar e desligar esse circuito elétrico, tá? Muitas vezes, por exemplo, um notebook, um computador, tem o que no caso? Tem um botão lá que liga e desliga, por exemplo, o circuito elétrico, para que não corra, por exemplo, corrente elétrica dentro do mesmo. O uso doméstico da energia elétrica. A conta de energia elétrica. Essa conta é obtida a partir de um medidor de energia elétrica, tá? Que esse medidor ele vai calcular quantos quilowatts-hora é gasto por mês para uma residência, tá? Esse valor, quilowatts-hora, ele é captado, ou seja, um funcionário todo mês vai lá na residência e vai nesse medidor de energia elétrica, vai pegar quanto foi gasto no mês, por exemplo, em determinado mês, e vai subtrair esse valor pelo do mês anterior. Então temos o valor, certo? Do quilowatts-hora gasto no mês, certo? De acordo com o valor que vai ser pago pelo quilowatts-hora. Então temos o valor da conta de energia elétrica gasta no mês. Temos a nossa atividade, vocês vão responder a atividade e entregar para o professor de vocês. Até a próxima aula.